Quantos aqui já acessaram nossa página PIB, www.pibmg.com.br? Ok, que bom. Eu desejo muito que você esteja fazendo uso da página. A página está muito crua ainda. Nós os projetos para essa página são muito maiores do que você está vendo ali. Só que isso demanda de mais uma divisão de tempo que eu, por enquanto, não estou tendo. Eu vou dar a autonomia a algumas pessoas para me ajudarem. Já tem uma devocional pronta para ir para o ar, mas está com um problema no link do site, em texto. Agora que conseguimos uma câmera, nosso irmão Gerson está disponibilizando uma câmera ali no meu gabinete mesmo para que eu possa estar gravando as devocionais em áudio e vídeo, devocionais de 6 a 8 minutos no máximo. Recursos que eu desejo que você esteja não somente fazendo uso, mas também encorajando pessoas da sua convivência a estarem indo ao site, buscando ali ouvir mensagens bíblicas, leituras boas. Eu tenho muito material para estar disponibilizando ali, mas o próprio formato não está o ideal ainda, mas é o que temos no momento. Enfim, eu gostaria que você estivesse utilizando o nosso site e comentando comigo as suas impressões, me dando suas sugestões. Muito do que você vai me dar de sugestão, provavelmente nós já temos visto que podemos melhorar, mas é de extrema importância que você converse comigo para me dar um feedback do que você está vendo e ouvindo, para que a gente possa, na medida do possível, ir melhorando. A nossa maior dificuldade é aquilo que sai da alçada do Felipe, que a pessoa que fez o site é uma pessoa muito gente boa, não é uma pessoa convertida, não é crente, mas é uma pessoa bacana, legal, inteligente, mas quase inacessível. É complicado. Qualquer modificação que temos fazendo no site é um cerimonial de um mês. Então, eu peço a vocês paciência, peço que vocês usem o site e vão me dando um feedback do que estão vendo, para que a gente possa, dentro do possível, estar melhorando o nosso site. Mas eu louvo a Deus, é um desejo de pelo menos 10 a 12 anos que eu desejo isso, e já está vivo, está lá, está respirando. Não é? Só vamos, obviamente, melhorar isso ainda bastante. Vou perguntar de novo para não ser muito chato, só um pouco. Vocês estão me ouvindo aí direito? Porque aqui conseguiu piorar, estava bom daquele jeito. Né? E eu vou tocar daqui. Muito bem, vamos lá para Romanos. Deixe sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8. Hoje estaremos vendo, daqui a pouco vamos ler o texto dos versos 18 ao 27. Retorno. Eu preciso de retorno sem eco. Essa mensagem me fez pensar, junto com algumas pessoas, alguns professores, que eu tenho lido material de professores, e pessoas mais experientes do que eu, e tenho sido ricamente abençoado por tudo que tenho aprendido em Romanos. E uma das coisas que vi essa semana é a preocupação que Romanos 8, dos versos 18 até o 27, nos faz ter no que diz respeito às superficialidades da vida. Como nós gastamos tempo com coisas superficiais. Como nós detemos a nossa atenção em coisas que não contribuem com a nossa eternidade, que não obrigatoriamente são pecaminosas. Superficialidades ou coisas superficiais, coisas corriqueiras, não obrigatoriamente são pecado, de forma alguma. Mas acabam se tornando oportunidade de pecar. Por quê? Ou como? Quando nos controlam. Quando ocupam a nossa mente, nos tirando daquilo que é o mais importante e colocando naquilo que nós cremos que é o mais importante
aquilo que nós sabemos que é superficial, mas nós nos apaixonamos por isso. Nós botamos todo o nosso coração, nossas emoções, nossa vontade, nossas expectativas em coisas superficiais. E quando percebemos, se percebemos, já estamos completamente escravizados por coisas que não contribuem, repito, em nada com a minha eternidade ou com a minha vida cristã no presente, mas já entraram no lugar daquilo que são coisas importantes, que eu creio, eu já confessei com a minha boca, que a obra de Cristo Jesus, o meu testemunho como uma pessoa crente, habitada pelo Espírito Santo, a minha luta por uma vida santificada, uma luta contra o pecado, tudo isso, o meu culto a Deus, minha adoração, o meu serviço na obra do Senhor, meu envolvimento com as coisas do Senhor por meio da sua igreja, tudo isso eu já confessei e já pratiquei em algum momento da minha vida como coisas importantes que eu não abria mão. Mas eu detive tanto a minha atenção, eu comecei a me apaixonar tanto por coisas superficiais, que elas substituíram as coisas que para mim eram tão importantes. E é aí que mora o grande problema, quando essas coisas tiram a nossa atenção espiritual, das coisas que nos aproximam de Deus e nos levam à vida santificada, que nos levam a praticar as verdades que cremos e já confessamos. Agora já chegou no Brasil o Pokémon, como é que é o nome? Go! Né? Não tem pecado nenhum. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, é pecado o Pokémon? Eu falei, não é pecado o Pokémon Go. O pecado está quando o Pokémon Go faz você desobedecer teu pai e tua mãe, faz você não ir para as Escrituras para o teu tempo devocional, sua oração, faz você ficar andando feito um alienado mental pela rua procurando Pokémon, né? Aí a coisa começa a ficar estranha, não é? Quando essas coisas te dominam. Eu estou usando isso apenas como uma ilustração do quanto uma coisa superficial pode nos tomar de uma maneira estranhamente assustadora, dominadora, controladora, substituindo as coisas importantes por outras completamente banais e inúteis para a minha vida espiritual. Então, Pokémon Go não é pecado, tá? A princípio. Deixei uma meia dúzia ali já meio... Então, trazendo para o nosso texto, para o nosso contexto, para que nós possamos rever os nossos conceitos do que é realmente importante, vamos partir de uma referência que eu creio que é aquela que nós fechamos e nós queremos ser, todos nós, onde as superficialidades tendem a roubar de nós a consciência do que são essas coisas. Por exemplo, o que significa ser um crente no Senhor Jesus Cristo? Talvez nós saibamos a resposta formal para isso, pelo nosso tempo de igreja, nosso vocabulário igrejeiro, evangelicalizado. Talvez saibamos responder isso com certa facilidade. Mas vamos lidar com algumas verdades bíblicas que vão nos fazer pensar mais seriamente sobre algo tão importante, como, por exemplo, o que significa ser um crente no Senhor Jesus Cristo. O que significa pensar, ter um pensamento de uma pessoa crente, salva, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Como é que um crente deve agir, se comportar? São perguntas que eu creio que nós teremos as respostas aqui no nosso trecho de hoje, dos versos 18 a 27. Na verdade, esse texto ele remove toda a perspectiva superficial e artificial que essas respostas rápidas que nós temos a essas perguntas, que eu tenho certeza que a maioria aqui responderia rapidamente, mas esse texto ele vai nos tirar dessas respostas mecânicas, artificiais para essas perguntas, e ele vai nos levar para uma perspectiva bem mais realista biblicamente, porque vamos ver aqui nesse texto que nós temos a essência do que significa viver neste mundo como um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo, habitado pelo Espírito de Deus,
que não vive mais com uma mentalidade escravizada na carne, mas que vive no Espírito ou pelo Espírito. Na verdade, irmãos, o significado real desse texto, nós veremos no decorrer do nosso tempo aqui de reflexão nesta passagem. O real significado desse texto, ele entra em conflito com um pensamento popular, comum, cristão dos nossos dias. Porque o pensamento popular do cristianismo evangélico dos nossos dias é que crente não sofre, é que crente não pode ficar doente, crente não pode passar necessidade, crente tem poder, crente tem que estar com o fogo do Espírito, e se ele está com isso tudo, ele não pode passar nenhuma dificuldade financeira, doenças, enfim. Ele é quase um super-homem do céu. É quase parecido, né? Super-homem está no céu, ele voa, né? Mas, enfim, deixa para lá. Então, o que vamos ver no nosso texto hoje, que vamos ler agora, ele vai na contramão disso tudo. E é a verdade bíblica que nós precisamos crer. E se estamos com o nosso pensar concordando muito facilmente com esse pensamento popular do que é ser crente no Senhor Jesus, eu creio que hoje é o dia da gente parar, repensar, confessar pecados e começar uma nova vida como crente do Senhor. Vamos ler Romanos 8, dos versos 18 a 27, depois vamos orar. Eu vou ler o primeiro verso e vou pedir que depois um irmão levante, leia 2 versículos, um outro irmão levante e leia mais 2. Eu vou fechar a leitura lendo o verso 27. Na verdade, ele é um texto tão curtinho, né? Mas vamos fazer assim mesmo. Vou ler o verso primeiro, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Ok. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a sua vontade. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado por cada pessoa aqui nesta noite. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza à Tua vontade, ó Pai. Nos faz compreender, ó Deus, as implicações deste texto, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a compreender a nossa posição como crentes no Senhor Jesus Cristo, como pessoas que foram salvas pela graça, habitadas pelo Espírito Santo quando cremos. Isso precisa ser mais do que uma mera confissão ocasional. Ajuda-nos a compreender estas verdades. Ajuda-nos a nos quebrantar diante daquilo que deveria estar acontecendo em nossas vidas e, se porventura ainda não estiver, que sejamos fortemente, definitivamente confrontados pela Tua palavra, mediante a obra do Teu Espírito Santo,
para que possamos ser homens e mulheres melhores para o Senhor, que de fato façam diferença num mundo absolutamente destruído pelo pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a dignidade do nosso papel e o tipo do testemunho que precisamos dar, uma vez que confessamos que fomos salvos pelo Senhor através de Jesus Cristo. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós terminamos semana passada no verso 17, aqui do capítulo 8, falando sobre a glória que está por vir, a nossa esperança, o fato de Cristo vir buscar os seus filhos, aqueles que foram levados à condição de filhos de Deus, porque reconhecem e confessam Jesus Cristo como Senhor. Mas também no verso 17 fomos lembrados que aqueles que Deus tornou seus filhos mediante a fé em Jesus Cristo são herdeiros da glória dos céus, mas também são herdeiros dos sofrimentos, das lutas, que vêm naturalmente para aqueles que são identificados com Deus através dessa filiação santa, através dessa condição de filhos do Deus vivo. Então somos herdeiros também dos sofrimentos, das aflições de Cristo Jesus. Estamos com Cristo também em seus sofrimentos. E aí no verso 18, nós logo lidamos com uma palavra de encorajamento da parte do apóstolo Paulo para esses momentos, para esses sofrimentos nós já aprendemos que eles são naturais e devem acontecer. Se somos salvos por Jesus e filhos do Deus vivo, essas lutas espirituais fazem parte da vida daqueles que estão neste mundo, mas não são cidadãos desse mundo, daqueles que estão neste mundo, mas são cidadãos dos céus, por este relacionamento, por este vínculo com Deus que nos torna seus filhos. Então o apóstolo Paulo, no verso 18, diz: considero que os sofrimentos, ou que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. De forma bem objetiva, o apóstolo Paulo está dizendo que os benefícios da filiação divina superam grandemente em muito o preço, ou seja, qual for o preço que possamos pagar por sermos identificados com Deus ou chamados de filhos de Deus. Sem dúvida alguma, o que está por vir supera infinitamente qualquer coisa que possamos passar nesta vida por sermos filhos do Deus vivo, salvos por Jesus. Mas o que será que quer dizer essa glória que em nós há de ser revelada? Eu creio que essa glória que em nós há de ser revelada é um tipo de honra futura. É a complementação de algo que já começou, mas que ainda, danificada pela nossa própria inclinação para o pecado ainda, não desfrutamos da plenitude dessa glória, mas é algo futuro, a título ou a nível de uma honra, um privilégio espiritual, que somente os filhos de Deus receberão. Somente aqueles que de fato reconhecem que são pecadores e creem que Deus providenciou de forma soberana e definitiva o meio de nós deixarmos a morte espiritual que o pecado gera e passamos a estar, uma vez convencidos pelo Espírito Santo de Deus da nossa morte, da morte que o pecado gera. Em Cristo Jesus somos resgatados dessa morte, levados à condição de espiritualmente vivos, habitados pelo Espírito Santo, e neste processo, como o apóstolo Paulo coloca, de lutas, de lamentos, mas também de esperança e confiança na provisão divina, nós aguardamos por este momento de honra futura, que receberão aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então a ideia de
redenção, que o verso 23, um pouquinho mais adiante, vamos falar mais sobre isso à frente, mas apenas a título de relação, porque o verso 23 diz respeito a este pensamento que eu estou traçando agora. A ideia de redenção, a redenção do nosso corpo, a ressurreição do nosso corpo que vemos no verso 23 como grande objetivo do crente. O grande objetivo do crente não é ser crente para se dar bem neste mundo. O grande objetivo do salvo pelo Senhor Jesus é estar livre do pecado para poder receber muito em breve esta honra futura de estarmos para sempre com Cristo nos céus e nunca mais sujeitos ao pecado. Eu acredito que é isso que nós, como crentes, devemos almejar. Porque é isso que Paulo tem em mente quando escreve os versos 18 a 23, ou a 23 ou a 27 do nosso texto. Essa ressurreição, essa redenção do corpo vai nos levar ao momento onde nós teremos aquela semelhança, a ideia de uma imagem completa de Cristo, que essa sim, então, é a tal da glória eterna, é a tal da honra futura do crente. Eu selecionei apenas 2 textos para afirmar este pensamento. O primeiro deles está em Filipenses capítulo 3, versos 20 a 21. Vamos ler juntos, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhantes. Essa ideia de transformar nossos corpos humilhados, esses já redimidos, nós que cremos no Senhor Jesus, mas ainda humilhados pelo aquilo que Paulo diz lá no capítulo 7, o que quero é o que não faço, o que faço é o que não quero. Quem me livrará do corpo desta morte? Este momento de humilhação da alma que o pecado gera no crente, comprometido com a salvação e indiscutivelmente indignado, afetado pela realidade de ainda ter o pecado lutando dentro de si. É isso que o apóstolo Paulo diz de um corpo ainda humilhado, que na ressurreição dos santos, na vinda do Senhor Jesus Cristo, estaremos livres desse corpo da humilhação, nos tornando então semelhantes ao seu corpo glorioso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo neste texto. É este tipo de expectativa que nós, como crentes, precisamos ter. Esse deveria ou deve ser o alvo da nossa vida. E aqui começam as respostas para a pergunta inicial: o que é ser um crente do Senhor Jesus? O que é pensar como um crente? O que é ter a esperança de um crente? O assustador disso é que vamos ver na medida que formos aqui discutindo esse tema, é que as nossas esperanças, nossos sonhos como crentes são terrenos demais. E é por isso que não lamentamos tanto quanto o apóstolo Paulo o seu pecado. E é por isso que não fazemos uma outra coisa, vamos ver aqui daqui a pouco, tanto quanto o apóstolo Paulo. Mas há mais um significativo texto sobre esse assunto aqui no 1 João capítulo 3, verso 2. Vamos ler juntos mais uma vez. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse deve ser a grande expectativa, ou deve ser a grande expectativa, o grande desejo nosso como pessoas salvas, como crentes no Senhor Jesus. Não mais sujeitos às aflições que o pecado causa, às angústias que os desejos carnais impõem sobre o meu desejo honesto e verdadeiro de fazer a vontade de Deus, cumprir a lei do Senhor que eu amo. Mas isso tudo se findará quando eu estiver com Cristo em glória. Eu espero isso quando eu estiver plenamente conciliado ou semelhante a Ele, pois nós o veremos como Ele é. Irmãos, essa é a glória do crente. Essa é a glória ainda que está por vir. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. É aqui que deve estar a nossa esperança.
a nossa alegria, o nosso sonho, o motivo do nosso lamento, o fato do pecado ainda nos atrapalhar, até mesmo de pensar nestas verdades tão maravilhosas. O fato do pecado ainda nos atrapalhar de desejar como deveríamos desejar, de até mesmo sofrer, porque o pecado ainda nos atrapalha de nos relacionar com essas verdades como deveríamos. Interessante que essa é a glória que está por vir, que deveríamos amar e desejar intensamente. A questão é que o apóstolo Paulo também fala dessa glória por vir, mas esses sofrimentos que nós estamos falando aqui, esses são para agora. Esses são já. Vividos nesses dias que nós estamos passando. E é por isso que, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo vai começar a falar usar uma expressão muito significativa e com a ideia semelhante à que ele transmite lá no capítulo 7, na segunda parte que vimos do capítulo 7 da sua carta aos Romanos. Paulo vai começar a falar agora sobre gemidos. E existem aqui no nosso texto, dos versos 19 ao 21, 3 categorias de gemidos. Nós vemos no verso 22, num primeiro momento, que a natureza criada geme. No verso 23, nós vamos ver que nós também, os crentes, os salvos, eles gemem interiormente. E depois lá no verso 26, que aí já passei do 23 e do 21, né? Mas lá no verso 26, vamos ver que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis por nós, né? Mas vamos lá, que gemido é esse, pastor? Que história é essa? Eu creio que os mais antigos já ouviram todo tipo de versões sobre esse gemido aqui, né? Das mais absurdas até as mais possíveis. Mas, de forma geral, aqui em nosso texto, esses gemidos correspondem a uma forma de nós expressarmos algum tipo de sofrimento, de aflição na alma, de uma maneira que não temos um vocabulário apropriado para nos expressar diante desse sofrimento da alma, e um tipo de silêncio interior que não pode ser verbalizado. Eu creio que essa é a ideia desse gemido aqui em nosso texto. Então nós vemos no verso 22, já vou voltar aos versos 19 a 21, mas agora no verso 22, nós vemos a primeira categoria, ou o primeiro grupo que geme. O verso diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Irmãos, a natureza criada, sem ter feito absolutamente nada contra Deus, o texto nos diz que ela sofre as consequências do pecado lá de Adão. Toda a natureza criada. A criação ela sofre, ou ela não sofre apenas por causa do pecado de Adão, mas ela também sofre pelo pecado da humanidade, do ser humano. Quer ver alguns exemplos? A poluição do ar causada pelo egoísmo, pelos diversos interesses econômicos, poluição do mar pelas mesmas causas, por egoísmo, por maltrato, usar mal,
os recursos que temos, então, poluindo absurdamente. Eu ouvi esses dias, pouco antes das Olimpíadas, uma reportagem que eu li no G1, dizendo que a SEDAI, o SEDAI corresponde ao SAMAI aqui no Mogi Guaçu, mas o SEDAI é no Rio de Janeiro, um despejo violentíssimo, parece que semanal, de esgoto é feito, mas toneladas e toneladas de esgoto é lançado na Baía da Guanabara semanalmente. Então, nessa aflição aí para poder despoluir a Baía em função, não das pessoas que moram ali, mas em função de 2 ou 3 dias de canoagem ou de competição à vela, de barcos à vela. O que eles fizeram então? Iniciaram um processo desesperado de tentar limpar a Baía da Guanabara, e agora, nas vésperas do início das Olimpíadas, houve o diretor do SAMAI entrou em contato com a direção das Olimpíadas ali, da coordenação das Olimpíadas no Rio, dizendo, olha, não temos mais o que fazer, não temos onde botar essas milhares de toneladas de esgoto, nós temos que jogar na Baía. Aí o que eles fizeram? Pegaram um monte de barcos, cercaram uma área na Baía com aquelas redes, aqueles filtros enormes, e despejaram o esgoto num determinado local da Baía, e ali controlaram, deixaram o esgoto preso em algum lugar ali, pelo menos até passarem os barcos à vela e os remadores, depois pode soltar o esgoto no povo e nos peixes. Né? Então a natureza ela sofre por causa do pecado do homem também, não somente de Adão. A natureza criada grita. Camada de ozônio. Essas loucuras que nós estamos vendo aí. Aquecimento global. Desmatamento. A natureza criada grita. Por causa do pecado de Adão e por causa do pecado do homem. O fato é que está tudo... Toda a natureza criada ela está se desmanchando, se deteriorando. Toda a natureza criada está, sem dúvida, num processo de deteriorização, desde a queda do homem. Isso está acontecendo. Então a criação ela geme. O texto nos diz isso. Por causa desse inevitável processo, irreversível processo de deteriorização. Deteriorização, que palavrinha. Tudo isso causado pelo pecado. Nós nos deterioramos. Não é? Vamos ficando meio doidinhos, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um ossinho ruim aqui que não era ruim anteontem. Os cabelinhos vão caindo. Para onde vão caindo mais rápido? Cadê o Dilson? Né? Para uns vão caindo mais rápido do que outro, mas o cabelinho vai caindo, vai ficando meio tortinho. A gente compra uma casa novinha, fica feliz da vida. Aí pinta a casa. Minha casa eu pintei não tem 3 anos e pouco, vai fazer 4 anos ainda que eu pintei minha casa. Esses dias estava lá, o pintor lá me ajudando, porque deu uma umidade lá, me estragou a parede inteira. Casa nova, deteriorou. Se não é a umidade, ela dá mofo, dá bolor. Eu não fiz nada para aquilo ali, mas a natureza está se deteriorando, as coisas se deterioram. Tudo isso é consequência, não resta dúvida. É consequência da causa. A criação, ela grita, ela geme. A experiência do carro novo é muito complicada, né? É linda quando você compra o carro novo. Aí começa a andar. Daqui a pouco, você menos espera, nós sabemos o que acontece. Aí você começa a gastar, começa a consertar, e assim vai. A natureza, a criação, ela grita, as coisas criadas gritam. Agora, a criação não é a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é o pecado. É aqui que está a causa do sofrimento. Esse gemido da criação é o último suspiro por livramento de quem está gemendo. E o texto nos diz que a natureza criada, ela grita. Irmãos, as coisas não chegam nesse ponto porque Deus, de alguma maneira, perdeu o controle ou não está vendo. Não. Mas a natureza criada geme porque até isso está debaixo da soberania e dos propósitos divinos. Sem dúvida alguma.
O texto nos diz que a natureza criada espera o dia da sua própria redenção. A redenção das consequências caóticas, terríveis do pecado. Tudo isso deverá ser anulado. É o que nós vemos nos versos 19 até o 21. Tudo isso deverá ser anulado quando nós, os crentes no Senhor Jesus, também formos libertados do nosso gemido. O fato é que há uma esperança para a natureza criada. Toda a revelação dos filhos de Deus, como vemos no verso 19, como essa glória, ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, no verso 21, eu entendo que isso seja, sem dúvida alguma, o tempo quando o Senhor Jesus Cristo retornará à terra com os crentes, com os santos, para subjugar o pecado como o grande inimigo das nossas almas, estabelecer o seu trono, seu domínio sobre a criação de Deus. Tudo isso se consumará nesse tempo. Então, a natureza geme por este dia, por este momento. O fato é que nós vemos também nos versos 23 a 25, que não é apenas a natureza criada que geme. Os crentes do Senhor Jesus também gemem. E aqui eu vou colocar um parêntese. Se não gemem, deveriam gemer. Fecha parênteses. Verso 23 diz assim: nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amados irmãos, da mesma forma como a natureza criada, nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo, e por isso demos os primeiros frutos, porque os primeiros frutos da nossa salvação é a fé salvadora. A primeira evidência, o primeiro fruto de termos sido salvos pela graça de Deus, é uma fé confiante, dependente e o frutificar desta fé para Deus. Então nós, sem dúvida alguma, que demos os primeiros frutos, que já confessamos que cremos, e pela fé nos apegamos àquilo que cremos, nós que fomos justificados pela fé, o texto nos diz que nós também sofremos e gememos. Gememos por quê? Ou pelo menos deveríamos gemer. Nós gememos contra essas futilidades que nos distraem das realidades que envolvem a nossa esperança. Se não gememos, deveríamos, porque o texto diz, o apóstolo Paulo diz, os crentes, os que deram os primeiros frutos, gemem contra as futilidades que roubam da nossa mente, do nosso coração, a nossa real esperança da glória, de estarmos sendo transformados, estarmos totalmente assemelhados a Cristo Jesus, afastados dessas futilidades que roubam de nós as alegrias e os privilégios de uma vida santa. Esses gemem. Esse gemido é devido ao pecado que atrapalha. Aquele que ainda está na nossa carne, que o apóstolo Paulo se lamenta tanto. Aquele pecado que nos inutiliza. Você já se sentiu alguma vez um crente inútil? Você crê em tudo que eu estou dizendo aqui. Mas você olha para a sua vida e você vê apenas um mar de inutilidade. E a nossa tentativa inicial é botar a culpa na igreja que não tem um projeto da Amazônia, que não tem um projeto na China, que não vai dar comida para os pobres. A culpa é de alguém e não sua, como minha, por estarmos indignados com a realidade do nosso próprio pecado e chorarmos e desejarmos gemendo estarmos com Cristo na glória para não passarmos mais por esse processo de inutilidade que o pecado impõe, e nós quantas vezes cedemos? O nosso gemido, se não é, deveria ser intenso, mas ao mesmo tempo repleto de esperança.
cheio de esperança. Por quê? Porque nós aguardamos em Deus a consumação da nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardamos no Senhor. Mas, pastor, eu já sou crente. Eu também. Nós já fomos redimidos pela graça, sim. Mas ainda falta aquela plenitude dessa redenção. Isso se dará quando a nossa adoção se completar, quando nos encontrarmos definitivamente para sempre com Cristo Jesus. O motivo, então, do crente gemer no presente, hoje, deve estar no fato da sua esperança futura. Aqueles que acreditam que a presença, ou a obra, ou o ministério, seja qual for a expressão que você quiser usar para a ação do Espírito Santo em nós, aqueles que creem que esse Espírito Santo em nós só produz êxtase, só produz algum tipo de fogo ou poder sobrenatural, aqueles que creem que o Espírito Santo só serve para a gente fazer algum tipo de mostragem de igreja ou de denominação, deveriam considerar com mais cuidadosamente o verso 23. Porque esses sofrimentos e gemidos aqui do verso 23, eles estão ligados, sim, plenamente ligados à habitação do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque é por causa dessa habitação do Espírito Santo que nós discernimos o pecado em nossa própria vida. É por causa do Espírito Santo habitando em nós que nós percebemos não somente o pecado, mas as consequências do pecado. O dano que isso gera em nossa alma, em nossa vida, em nossos melhores projetos. É por isso, por causa dessa obra do Espírito Santo atuando em mim, fazendo com que eu veja as minhas limitações, e isso faz com que eu não tenha palavras para me expressar diante de Deus, de tanto que eu não queria fazer isso, de tantas coisas boas e projetos que eu tenho para fazer na obra do Senhor, e me vejo impedido por tantas futilidades, que eu estou agarrado, apaixonado, e a minha alma geme, desejando a vinda do Senhor, para que eu esteja livre desta agonia, dessa inutilidade, desse impedimento que o pecado causa. Então esse crente anseia com os seus gemidos pela libertação final que vem no nosso encontro com Cristo. Deus nos faz gemer, sim. Isso precisa acontecer na vida do crente que espera com santa expectativa o encontro com Jesus. Esse crente que geme pelas terríveis condições que nós ainda vivemos nesta vida, neste mundo. E é somente com esse tipo de indignação, com o estrago que o pecado causa, é que nós realmente vamos desejar o céu. Enquanto eu estiver fazendo um tour neste mundo espiritual, que o mundo for um play center gospel para mim, eu já aprendi a dar todo jeitinho com o pecado para não parecer pecado. Já botei todo tipo de apelido no pecado para que ele não seja chamado de pecado. Enquanto eu estiver fazendo esse namorico com o pecado, por que eu vou desejar o céu? Por que eu quero a glória? Tá bom aqui. É por isso que o Espírito Santo fala dentro de nós. Dentro de nós o Espírito Santo promove esse gemer. Senhor, só a tua glória. Versos 24 e 25 dizem assim. Vamos ler juntos? Pois nesta esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Pois é, irmãos. A presença do Espírito Santo em nós nos faz ter confiança. Nos faz aguardar pacientemente, não desesperançados, não destruídos, não vencidos, mas cheios de confiança.
que se esperamos esta liberdade, essa libertação final que virá no nosso encontro com o Senhor Jesus, a glória que está prometida para aqueles que foram redimidos, por enquanto ainda com as limitações impostas pelo pecado, mas logo, muito em breve, plenamente consumado o processo de redenção, nós estaremos desfrutando de todas essas alegrias, todos esses confortos, todos esses prazeres espirituais. E agora nós podemos desfrutar, sim, da coragem e da consolação que o Espírito Santo de Deus, que habita no crente, dá para aqueles que continuam com os seus gemidos inenarráveis. Então, a presença do Espírito Santo na vida do crente, ela não é a fonte apenas de um gemer, mas é, sem dúvida alguma, a fonte de grande, grande conforto e grande esperança, porque é o Espírito de Deus que nos convence dessas verdades espirituais tão maravilhosas que nós estamos aqui mencionando. Vamos ler os versos 26 e 27 aí na nossa Bíblia. Versos 26 e 27 dizem assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, há quem use esse texto equivocadamente para tentar justificar um falar em línguas desconhecidas. Eu não vou gastar mais do que já falei sobre esse assunto, pela inutilidade dele. Mas aqui o ministério do Espírito Santo, ele age em nosso favor. Por quê? Por causa da nossa completa incapacidade de verbalizar nossos gemidos, pela nossa incapacidade até mesmo de orar direito. Até para pedir por nós somos ruins. Diante dessas situações, onde nos vemos como o apóstolo Paulo dizendo: Senhor, eu não entendo, o que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. E o próprio apóstolo Paulo dizendo: eu não entendo isso. Então nós vemos que o ministério do Espírito Santo aqui em nosso favor, ele age por nós diante da nossa incapacidade, não somente para nos expressar diante de um lamento honesto quando ele existe, em relação ao pecado e os danos que o pecado causa em nossos melhores projetos, como da nossa incapacidade até mesmo de orar corretamente, de pedir as coisas a Deus corretamente. Então o Espírito Santo, ele ministra a nós, fala conosco em nossa incapacidade, identifica o nosso clamor, o nosso gemido, e a ideia do texto é que ele transmite a Deus o que nós não sabemos sequer colocar em palavras. Isso é glorioso. A tendência nossa aqui, quando lemos esse texto, é relacionar esses gemidos nossos, onde o Espírito de Deus intercede, então levando os nossos gemidos ao conhecimento de Deus. Mas como muitas das nossas lágrimas são manipuladoras, muitos dos nossos choros são para controlar a situação ou para manipular a situação ao nosso redor, nossos gemidos também. O gemido aqui proposto no texto é o gemido daquela compreensão gerada pelo Espírito Santo de que o meu pecado é um inimigo poderoso e tem roubado de mim privilégios espirituais. Eu tenho tantos desejos, tantos sonhos, tantas coisas boas que eu penso a respeito da obra do Senhor e não realizo nada, nada eu acabo. Começo um monte de coisa, mas não acabo nada. Porque minhas futilidades, minhas inutilidades, meus prazeres terrenos, eles tomam de forma tão intensa a minha vontade,
que eu não chego ao final de nada, nem sempre, nem na metade eu chego. E eu lamento, eu choro, e eu não tenho mais nem lamento e gemido, agora eu só gemo, né? Porque eu não quero isso. Senhor, que venha a tua glória, porque lá eu vou parar de sofrer, porque eu quero te servir. Eu quero ser melhor. Eu creio no Senhor. Eu sofro com isso. Para isso tem consolação, para isso tem intercessão do Espírito, para isso tem capacitação do Espírito. Mas para aqueles gemidos egoístas, manipuladores, pelas coisas mais banais e consequentes de nossas próprias decisões erradas, isso é problema seu. Não requeira que Deus te socorra nos nossos desejos obstinados de continuar pecando. A intercessão do Espírito é pelo arrependido. E o arrependimento aqui é por não desejar a glória dos céus. Por até querer, mas não trabalhar por isso. E quando trabalho me vejo impedido, esse aí o Senhor vem e consola, renova, encoraja, capacita e o faz esperar com grande expectativa a redenção, onde nós seremos definitivamente conformados à imagem de Cristo Jesus. Irmãos, por mais estranho que possa parecer, os gemidos devem caracterizar a vida do crente cheio do Espírito Santo até a redenção do nosso corpo. Esse tipo de gemido aqui, isso deve ser uma marca registrada dos nossos momentos íntimos com o Senhor. Isso, obviamente, como o texto nos diz, é porque a nossa redenção, mesmo que já assegurada para aquele que crê em Cristo Jesus, ela não está completa. Nós ainda, sem dúvida alguma, lutamos com o nosso próprio pecado e com as futilidades da vida. Isso também é verdade. Nós sabemos que o que somos atualmente, mesmo crendo no Senhor Jesus, está muito aquém daquilo que nós seremos quando Deus concluir a sua obra redentora em nós. Nós sabemos disso. Mas não entenda isso errado. Eu não estou dizendo que a vida do crente ela é apenas de sofrimentos e gemidos. O que eu estou afirmando é que a vida do crente ela precisa fazer parte da vida do crente. Esta realidade espiritual, consequência de sermos habitados pelo Espírito Santo, que não faz uma visita na minha vida e nem sequer está na minha vida só para me transformar em algum tipo de Schwarzenegger espiritual. O Espírito Santo de Deus em mim é para gerar esta autoconfrontação, que faz com que eu confesse o meu pecado e me aproxime de Deus, rendido, lamentando e gemendo e desejando a glória dos céus. E me capacitando a viver neste mundo. Me dando graça, me ensinando, iluminando a minha mente para agir com sabedoria. Nós temos paz com Deus hoje. Isso é uma bênção gloriosa. Temos sofrimentos e gemidos, mas temos também paz do Senhor. Nós temos alegria que vem pela consolação do Espírito Santo em meio aos sofrimentos. A Bíblia nos promete isso, nós temos isso. Nós temos muitas bênçãos espirituais que vêm da mão desse Deus paciente, amoroso. Bênçãos agora e a segurança das bênçãos espirituais que estão por vir. Tudo isso é gerado pelo Espírito Santo que habita em nós e faz parte da nossa vida cristã, onde lá deve estar também esse sofrimento, esse gemido por causa do que Paulo tão doído grita: o que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Mas o fato é que aqueles que servem a Deus, porque amam a Deus, foram salvos através de Jesus Cristo, comprometem-se com a obra do Senhor, são cheios do Espírito Santo, andam com o Espírito Santo, esses vão enfrentar, sim, muitas lutas por causa do pecado e por causa das futilidades que também estão na nossa carne. E são muitas.
Não são, irmãos? Não temos um monte de futilidades que nos atrapalham? Como crentes no Senhor Jesus. Então a luta e os gemidos precisarão existir. E é por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para quê? Para viver como Deus requer. Para podermos responder corretamente aquela pergunta lá em cima. O que é um crente? Um crente é aquele que frutifica, que dá aqueles primeiros frutos da sua conversão, que é crer confiadamente no Senhor, obedecê-lo e chorar quando não obedece, e chorar quando deseja o que é contrário à vontade de Deus, e gemer quando vê que sofre e perde para o pecado, e pedir, Senhor, que venha a tua glória, eu não quero te ofender mais. É isso aí. Para isso que nós precisamos do poder e da habitação do Espírito Santo. Irmãos, andar no Espírito não elimina de forma alguma a influência decaída deste mundo em nós. Andar no Espírito não elimina nem sequer a duríssima pressão que nós sofremos da nossa própria carne. De forma alguma. Mas nós vimos, no texto que lemos nesta noite, que essa dor e essa luta será definitivamente eliminada quando Jesus voltar e os filhos de Deus, nós, formos definitivamente revelados em sua glória. Isso tudo vai passar. Então o gemido do crente, ele é ouvido sim por Deus. O gemido do crente, habitado pelo Espírito Santo e comprometido com a salvação recebida pela graça, ele não somente é ouvido, como ele é compreendido pelo Senhor. Seus gemidos são compreendidos pela intercessão do Espírito Santo. E esses serão plenamente supridos, esses serão plenamente atendidos na consumação da nossa redenção, quando estivermos para sempre com Cristo em glória. O tema dessa mensagem é do gemido à glória. Eu queria que nós ficássemos de pé agora, para nós orarmos. E termos um momento muito honesto, de confissão diante de Deus, de avaliação em primeiro lugar, se os nossos gemidos têm tido causa bíblica. Se nós estamos gemendo biblicamente, ou os nossos gemidos são tão interesseiros, estão tão conformados com as nossas paixões fúteis, que não temos consolo para isso. Não temos esperança para os nossos gemidos. Gemer pode ser uma coisa que você faça muito. Mas nossos gemidos estão tão conformados com a inutilidade de uma vida espiritual, presa a futilidades, que não há consolo, porque não há esperança. Eu creio que agora seria a hora de confissão de pecados, talvez. De uma reflexão honesta que devemos colocar os nossos objetivos espirituais no lugar certo. Eu creio que nós podemos responder muito melhor agora aquela pergunta. O que significa ser um crente no Senhor Jesus? O que significa ser habitado pelo Espírito Santo? Eu creio que agora nós temos mais ferramentas para responder melhor a isso. Eu queria que você tivesse um tempinho de oração. E colocasse diante de Deus, Senhor, eu tenho gemido pelas causas erradas. É por isso que eu não tenho tido o consolo que eu preciso. Por isso que o meu gemido se transforma tão rapidamente em ansiedade, se transforma em desespero, se transforma em depressão, porque eu não tenho o suprimento devido, porque esse gemido realmente é todo meu, não tem nada a ver contigo. Estou gemendo pelas causas erradas. Coloque isso diante de Deus. Senhor, eu quero gemer pelas causas certas. Gemer pelo estrago que o pecado faz na minha vida, quanto ele me atrapalha. Como eu poderia ser um crente melhor e mais útil. E estou completamente preso a coisas fúteis e escravizadoras. Como eu poderia ser melhor para Ti? Como eu poderia ser um crente de fato habitado pelo Teu Espírito, capacitado a Te servir, não sem lutas, mas cheio de graça, para Te servir devidamente, porque esperamos o céu,
Esperamos a glória, a redenção, o livramento do nosso corpo dessas pressões que a carne e o pecado impõem sobre nós. Aqueles que desejam assim e gemem assim, têm consolação do Espírito Santo. Tem coragem vinda do céu. Tem ânimo para lutar, tanto espiritualmente quanto nas lutas do nosso dia a dia, que são tantas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço muitíssimo pela tua palavra. E peço ao Senhor, ó Pai, que nos capacite, ó Deus, a passarmos mais tempo contemplando aquilo que é prometido pelo Senhor para os salvos, que é a tua glória. A gente passe mais tempo contemplando as promessas que são guardadas para aqueles que te amam. E só a partir daí nós poderemos ver, ó Pai, o quanto o pecado nos atrapalha, ó Deus, de sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que nós sabemos que devemos ser. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a nos livrar das futilidades que nos distraem, nos fazem, que embaçam a nossa visão da tua glória. Ó Deus querido, ajuda-nos a... Se temos que gemer neste mundo, ó Pai, que a gente esteja gemendo pelo que é, em primeiro lugar, correto. Como crentes no Senhor Jesus, gememos porque o pecado nos atrapalha grandemente em contemplar a tua beleza, em esperar a tua vinda, sermos melhores para o Senhor, que a gente lamente isso, que a gente tenha um gemido profundo no coração. E então, ó Deus, receberemos toda a consolação, toda a capacitação, não somente para esperar ativamente, ó Pai, te servindo alegremente, esperando a glória que é guardada para aqueles que estão no Senhor, como também seremos plenamente capacitados para lidar com tantas pressões que sofremos no nosso dia a dia, mas lutarmos como crentes, como homens e mulheres capacitados pelo Teu Espírito, que têm suas prioridades muito bem ordenadas, que desejam o céu em primeiro lugar e o restante, o tudo mais, nos será acrescentado, porque é assim que o Senhor diz, mas não se nós invertermos a ordem dos nossos gemidos. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a chorar direito, a gemer pelo que é devido e lamentar pelo nosso pecado. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê coragem, por termos a confiança de que estamos sendo ouvidos em nossos gemidos por aquele que pode todas as coisas. Que a nossa esperança no céu, nas coisas do porvir, estejam tão próximas de nós agora, que os nossos sofrimentos presentes não poderão se comparar com a alegria da expectativa que temos daquilo que está por vir. Assim eu te peço, ó Deus, pela vida de cada um aqui, que saímos daqui com a nossa mente transformada, com o nosso pensar, ó Pai, realmente sendo um pensar de um crente salvo por Jesus, habitado pelo Espírito Santo e desejoso da glória dos céus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana, ó Deus, guardada, dirigida pelo Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor esteja assistindo cada um em suas necessidades. Eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, pelos aqueles que estão com lutas no seu trabalho, ó Deus, apertos financeiros diante das crises econômicas, desempregados, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que a porta do emprego seja aberta, que os empregos sejam preservados e que nós estejamos trabalhando dignamente, ó Deus, em nossos trabalhos, honrando ao Senhor, os nossos patrões, porque nós, antes de tudo, estamos honrando o Senhor. Assim eu te peço, muitíssimo agradecido, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Tenha seu tempo de oração, pode sentar.